bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. E a Palavra de Deus diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? O apóstolo Paulo deixa muito claro e enfático essa situação do nosso corpo. O nosso corpo, na verdade, uma vez que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. A Trindade é uma coisa, ainda que nossa mente é muito complexa para nossa mente entender, mas nós sabemos que é Deus também. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Não é apenas um simples espírito, mas sim o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. E ele, o próprio apóstolo Paulo nos ensina que ele habita dentro de nós. Uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser templos do Espírito Santo de Deus. E a própria palavra de Deus diz que isso não é nosso. O nosso corpo passa a não ser mais nosso. O nosso corpo não nos pertence mais, mas pertence a Deus. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas questionam com relação a pecados, no caso de glutonarias e bebedices. De fato, exagerar em todas as coisas é algo muito errado em nossas vidas, porque isso faz mal para o nosso corpo. Corpo esse que não nos pertence mais, mas pertence a Deus. Por isso nós temos que ter o pleno entendimento e temos que ter convicção plena do que nós fazemos com o nosso corpo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi assunto ao céu, quando ele subiu ao céu, ele disse que nos enviaria o Consolador. E a certeza do Consolador vir e habitar em nós faz de nós mais felizes, faz de nós termos mais paz dentro de nós. Por isso que nós temos que entender que a missão do Consolador é algo tremendo na vida do cristão, porque não somos nós que convencemos as pessoas que elas erram, mas sim o próprio Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, assim diz a palavra de Deus. Por isso, nós temos que entender quão importante é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, não para que nós nos enchemos das coisas do mundo, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos buscar incessantemente consagrar o nosso corpo, que é templo do Espírito, a Deus. Todos os dias das nossas vidas, que possamos refletir o que fazemos com o nosso corpo. O que nós fazemos do templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, nessa manhã, nos entender essa palavra, entender o significado da importância do que nós somos diante de Deus, o que Ele fez por nós. E Ele falou, e Ele diz na sua palavra que nós passamos a ser templos do Teu Espírito. Amém? Vamos orar nessa manhã, então. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Senhor, nessa manhã consagrar o nosso corpo a Ti, Deus. Sabemos, ó Deus, que eles não nos pertencem mais, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a cuidar do nosso corpo, a cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa habitar nele, Senhor, para que o Senhor possa habitar e fazer morada em nosso coração, Deus, em nome de Jesus, que cada dia mais possamos ser cheios do Teu Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, não se esqueça, você que não é inscrito, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome de Jesus.